Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E o Senhor separou para nossa reflexão a passagem da Bíblia que encontramos no livro de Jeremias, no Velho Testamento, Jeremias, no capítulo 18, quando ele fala do vaso e do oleiro, onde nós somos o vaso e o Senhor, através do seu Espírito Santo, é o oleiro, é o conselheiro, é o ensinador, é o construtor. Às vezes, precisamos ser quebrados para sermos abençoados. Às vezes, precisamos passar pelo processo de sermos quebrados para que o nosso ego ele fique lá embaixo, para que o Espírito de Deus cresça em nós, para que a morada do Espírito Santo esteja limpa. Muitas vezes ela precisa passar pela transformação. E o Senhor, ele chamou Jeremias. Olha que interessante. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Desci, Jeremias disse, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele, daquele vaso que foi completamente estragado no momento que estava sendo construído. Ele disse, ele tornou a fazer dele, daquele vaso, outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, aquele vaso que ele estava ali, preparando, forjando, enquanto aquela roda girava e ele com o barro ali formando, ele se estragou, o vaso se estragou no processo. Porque para que ele fosse feito conforme a vontade do oleiro, ele precisava sofrer um dano. Às vezes é um dano físico, às vezes é um dano espiritual, é um choque que ele dá, mas é pensando em fazer daquele vaso um vaso novo, agora um vaso conforme a vontade dele. Olha que interessante. E ele é um bom pai. Não esqueça da sua paternidade. Você tem um criador. Você não veio do macaco. Entendeu? Entenda isso. Você tem um criador. E ele quer te fazer um vaso novo. Um vaso perfeito, segundo a vontade dele. E ele disse aqui, olha que interessante. Ele não, aquele vaso, quando aquele vaso começou a ficar deformado, ele não desistiu do vaso. Ele aproveitou aquele barro, o mesmo vaso. O Senhor não desiste de você. Ele não desiste. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias continua, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor,
Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se esse, ou seja, derramar o juízo dele sobre aquela nação, sobre aquele povo, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Ou seja, se não precisar de quebrar, se você permitir que Deus lhe molde, sem você se movimentar muito, se você se render e se arrepender dos seus maus caminhos, você terá a graça do Senhor. Ele disse que tudo que ele planejou de derramar o juízo dele sobre aquela nação, se ela se arrepender, ele disse, então eu me arrependerei do mal que intentava contra esta nação. Que coisa maravilhosa! Também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito, agora ele vai do outro lado. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar. Se esse reino fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora, aí ele se dirige a Jeremias dizendo, portanto, fale agora, vai lá e fala aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Corrijam enquanto é tempo, porque, na verdade, o Senhor não se alegra em derramar o juízo sobre a nação. Ele sofre junto com a nação. Ele é pai, não esqueça. Mas ele é Deus. E ele é Deus de justiça, assim como é Deus de amor. Mas ele é Deus de justiça. Hoje estão pregando um Deus muito permissivo. Esse não é o da Bíblia, não. O verdadeiro, o único, ele é tão justo que ele enviou o próprio Filho, que estava com ele na glória antes da fundação do mundo. Esse Filho tão valioso, tão precioso, ele nos entregou para que fosse sacrificado para pagar o preço dos nossos pecados. Então ele é justo. Ele cumpriu com a justiça. Ele pagou o preço com o sangue do seu próprio filho, por amor a você e a mim. E o que você está fazendo da sua vida? Você quer ser um vaso de honra ou quer ser um vaso de desonra? Porque a escolha é sua. Deus nos dá a liberdade de escolher. Ele não é como Satanás. Satanás é mentiroso, é enganador. E ele confunde a sua mente. Primeiro, ele quer que você tenha a ideia
de que ele nem existe. Porque fica mais fácil de você cair nas garras dele. Se você pensar que ele não existe, você não tem compromisso. Então ele quer isso. Mas deixa eu te dizer, Deus existe. E assim como Deus existe, o adversário, o anjo caído, ele existe. E ele está à espreita, querendo te destruir, te enganando. E se você não for atento, ele parece até que é bonzinho. Ele é dissimulado. Ele é mentiroso. Ele é acusador. Ele diz que você não é capaz. Ele diz que eu estou falando besteira para você. Ele te engana. E é por causa da conversa fiada dele que você está numa situação agora que ou você se arrepende e abandona o pecado, rende-se ao Pai, ao bom Pai. Ou então você vai perder a sua vida. E o que é a vida aqui na terra sem a graça? A graça do Senhor, ela está ainda para você. O Senhor ofereceu a graça através do Filho. E todo aquele que se arrepender, ele se arrependeu e o preço já foi pago. Não precisa mais de fazer penitência, de ficar andando de joelhos por horas, rasgando os joelhos, pagando promessa. Você não precisa mais de fazer isso. Ele já foi sacrificado por você. Agora você precisa se arrepender. Você precisa ter consciência que tem que nascer de novo. Tem que permitir que Deus te reconstrua. E Ele é muito bom nisso. Ele é um bom Pai. Ele nos reconstrói. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso de honra. Olha que coisa importante. Essa chamada de hoje, quando Deus colocou essa palavra, eu fiquei, meu Deus, porque nós precisamos correr atrás do Senhor. Mas onde é essa casa hoje do oleiro? Onde você encontra? Onde você pode encontrar o oleiro? Ainda é na igreja, viu? Ainda é na igreja. Estão desvalorizando o máximo a igreja. Sabe o que é a igreja? A igreja do Senhor, aquela que prega a verdade da palavra de Deus, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. O que me trouxe aqui para falar da verdade do Senhor foi a palavra de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que nele crê. Porque não perece, mas tem a vida eterna. E é na igreja sim. Não importa a denominação. Importa que ela pregue a verdade. Sem pular nenhuma página. Tem que haver arrependimento. E a igreja é a casa do oleiro. E se na igreja que você for, não for pregada esta palavra, fuja dela. Não é a igreja.
Agora, aquele que falar para você da palavra de Deus, as escrituras sagradas, que falar do que tem que haver um renascer, você tem que nascer de novo. Você tem que permitir que Deus transforme você. O seu eu fique bem pequenininho e Deus, Ele seja Senhor da sua vida. Ele te preencha. É maravilhoso. A igreja, eu escrevi aqui para não esquecer que a casa do oleiro, hoje, representa a igreja. O oleiro é o Senhor. E nós somos o vaso, feito de barro. Vamos permitir que Ele nos reconstrua. Igreja é lugar de preparação de vasos, de reconstruir o homem, mas ele sendo reconstruído por Deus. Por Deus, através da palavra. Então, você precisa conhecer a palavra. Por isso que a igreja é tão perseguida. Por isso que tem tantos penetras tentando tornar a igreja desacreditada. Os infiltrados, aqueles que entram na igreja para destruir a igreja. E enquanto ele está ali se passando por membro da igreja, por pastor da igreja, por líder de alguma coisa da igreja, tem outro abrindo o canal só para falar mal da igreja. Aí pega aquele penetra e coloca ele como referência. Para quê? Para macular a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então devemos ter cuidado. Tem muita gente tentando denigrir a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, criar algumas igrejas oportunistas que pregam a mentira. Não precisa se arrepender. Não precisa nascer de novo. Ele é amor, então ele vai lhe perdoar de todo jeito. Continue fazendo o que não presta. Mentira, não é igreja. A verdadeira igreja, ela prega a verdade. Que tem que haver transformação, tem que nascer de novo. Então, cada vaso tem seu dom espiritual. O corpo, assim como o nosso corpo é formado por membros, assim é a igreja do Senhor, formada por pessoas cheias de defeito. Nós somos humanos, pecadores. Mas quando você chega na igreja, que você aprende a palavra de Deus, você começa a refletir aquilo que você aprendeu. Porque não é só um conhecimento como um conhecimento científico. É que quando você conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele transforma você. Você nasce de novo. Aí quando você chega para uma pessoa e a pessoa diz, não, mas eu não acredito, você parece outra pessoa. Diga, ótimo, eu precisava ser outra pessoa. Eu precisava nascer de novo. Então, é muito importante você entender que quando você chega na igreja, você não vai assistir um culto. Você vai cultuar a Deus. Você vai adorar a Deus no louvor, na pregação, no cuidado com o irmão que precisa. Você vai servir a Deus e servindo a Deus, você está adorando a Deus. Você está sendo o corpo de Cristo. O dom quem dá é o Espírito Santo, conforme a vontade do Pai. Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Nós não nos conhecemos 100%, mas Ele nos conhece, porque Ele nos fez. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe quando estamos adorando a Ele ou quando estamos representando. Ele sabe.
Ele sabe. Por isso que nós devemos servir ao Senhor com alegria, sentir prazer em se gastar para Ele. Ele se gastou por você quando Ele se entregou na cruz. Então, não custa nada. O máximo que você faça não tem como comparar com o que o Pai fez enviando o Filho. E o sofrimento de Jesus Cristo foi maior do que o seu, quando você muitas vezes está ali servindo, mas você quer que outro irmão faça também. Não, cada um tem seu dom. Deixa o irmãozinho à vontade, mas não saia da igreja, não. Porque se dentro da igreja você está vendo defeito, quanto mais fora dela. O negócio está pegando fogo, viu? Fora da igreja, cuidado para não se deixar levar pelo mundão. O mundo jaz no maligno. O maligno está querendo levar você também. Ele quer nos estragar. Ele está tão chateado comigo. Graças a Deus, o adversário de nossas almas está chateado comigo. Ele sabia que eu ia me alegrar demais em meu irmão ter saído da intubação. Ele estava entubado. Ele teve muitas complicações. Mas para a honra e glória do meu Senhor, ele já vai sair da UTI. Eu ia ter essa alegria e outras. E aí o adversário ficou doido. Eu tive que tomar até antitetânica hoje. Ele mandou um besouro, não sei de onde que esse besouro veio, mas esse besouro, quando deu uma picada no meu dedo do pé, ainda está inchado. Mas foi uma dor terrível. E na mesma hora eu entendi que era espiritual. Eu tive que tirá-lo. Ele pregou no meu dedo. E eu tive que tirá-lo do meu dedo, gritando de dor. Então eu digo, eita, tá irado, tem coisa boa aí. Eu estou agradando a Deus. Por isso que ele está incomodado. Entendeu? Então não se desespere. Quando uma coisa está difícil e você está vendo ali, olha, eu passei momentos muito difíceis nesses dias. Mas a presença do Senhor, ela foi tão real, foi tão grande a presença de Deus. Eu não sei nem como explicar, porque a presença dele foi constante. Glória a Deus. Então, olha, tudo passa. Na hora, aquela dor e tudo, pronto, passou. E eu sobrevivi. Glória a Deus, para exaltar e engrandecer o nome dele e para estar agora dizendo para você, vale a pena entregar sua vida a ele. Vale a pena abandonar o pecado por ele, para que você tenha uma vida plena, para que você procure uma igreja que você se identifique mais. E você não fique sentado no banco, você sirva. Não fique ouvindo, assistindo como que você está num teatro, assistindo as pessoas cultuando e adorando a Deus. Adore! Aleluia! Adore a esse Deus vivo. Ele quer te transformar. Aleluia! Ele quer que você tenha uma nova vida, seja uma nova pessoa. Que você saia da mera condição de criatura, criação de Deus, criatura, e passe a ser chamado filho de Deus. Olha que honra! E a oração que Jesus nos ensinou foi chamá-lo de Pai. Começa dizendo Pai Nosso. Então ele é o nosso Pai, sim. Você é importante para Deus. Você tem um valor. O Espírito Santo de Deus pode habitar em você. Você deve ser o templo do Espírito Santo. Foi para isto que você nasceu. Não foi para você ter uma vida medíocre aqui na terra, vivendo só das coisas do mundo.
É pouquinho demais. Deus quer mais de você. E aí, sejamos vasos de honra. E temos que nos preparar. Povo de Deus, prepara-te. O grande dia está próximo, muito próximo. E nós devemos estar atentos. E todo aquele que se deixa ser transformado por Deus, o reino de Deus está em você. O reino de Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento. Tudo começa aí. O nascer de novo, você só nasce de novo quando você tiver consciência do pecado. Quando Isaías, ele teve a revelação de Deus, o trono, Deus no trono. A primeira coisa quando você entra na presença do Senhor é o reconhecimento que somos falhos, pecadores, pequenos. Ele disse, ai de mim, que vivo, que tenho os lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. E aí o Senhor envia o anjo e ele bate com Atenaz, ele purifica Isaías e prepara Isaías para a grande obra de falar do amor de Deus, de dizer que Deus é bom, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E agora eu vou dar um recado para Anchieta, meu irmão. Ele vai sair da UTI de hoje para amanhã. E eu quero que ele ouça isso. Se permita, meu irmão. Deixe que Deus complete a boa obra que começou em sua vida. Jesus te ama. E todos nós também te amamos. Eu preciso que você seja curado. Para você trabalhar comigo e com outras pessoas. Trabalhar na obra do Senhor, resgatando vidas, transformando corações. Nós que somos instrumentos nas mãos do Senhor, precisamos ser hábeis, muito hábeis. O instrumento hábil nas mãos do Senhor, preparado, sempre alerta, preparado para servir ao Deus vivo. Todas as coisas desse mundo são muito passageiras e as materiais nem se fala. Elas pesam. Você já viu um rico ter muito sossego? Não tem. Quem tem sossego é quem tem Deus. Mas o que tem dinheiro vive preocupado como não perder esse dinheiro. Agora, aquele que não tem dinheiro, esse é sossegado. Deus dá a provisão e ele não passa necessidade, não passa fome. O Senhor não deixa a gente passar fome. Mas enquanto a gente está muito ocupado em dinheiro, nós nos perdemos. Porque deixamos o melhor. O que foi que aconteceu Maria e Marta? As irmãs de Lázaro. Lázaro estava vivo, e Maria e Marta. E aí elas convidaram Jesus para a casa delas. E quando Jesus chegou, Maria, ela estava ajudando a irmã antes de Jesus chegar. Mas quando a prioridade chegou, ela deixou tudo e correu para os pés do Senhor,
para aprender dele, conhecer o amor de Deus. E aí, olha que coisa tremenda. Marta repreende a irmã e pede para o Senhor Jesus mandar que ela vá lá trabalhar, servir, sair daquela situação, daquele conhecimento, daquele manjar que ela estava saboreando, a palavra de Deus. E aí, quando ela repreende, o Senhor Jesus vai e diz: Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte e eu jamais vou tirar isso dela. Então, o mais importante é vivermos para Cristo, é servirmos a Deus com alegria. Vocês não têm ideia do prazer que eu tenho de trazer essa palavra. Porque eu sei que ela vai alcançar até os confins da terra. O Senhor me disse. Hoje, o meu canal é tão pequeno para as coisas, para a comparação do mundo, os canais que falam outras coisas que não têm a ver com a verdade, eles são muito assistidos. Olha, aqueles que ficam só falando mal da igreja, olha como tem gente assistindo, inscritos direto. Mas eu tenho poucos inscritos, mas eu tenho os inscritos que Deus colocou no coração deles o desejo de ouvir a verdade. A palavra de Deus, nua e crua, sem nada de enfeite. Esse é o Deus que eu amo. E é a alegria tão grande que eu tenho. É só na sexta-feira que eu gravo. Geralmente na sexta. Agora, quando meu irmão estava na UTI e tudo, aconteceu que eu não fiz na sexta. Passei, eu não sei, acho que fiz no domingo, entendeu? Ou na segunda, não sei, não lembro mais. Mas normalmente é na sexta. Vocês não têm ideia como eu fico contando os dias para chegar à sexta-feira, para trazer um pouquinho da palavra que Deus me dá. Ei, é preciso nascer de novo. É preciso permitir que o Senhor trabalhe a sua transformação. E não é sozinho. Você não consegue sozinho. Mas você peça socorro do Senhor. Socorro, meu Deus, eu preciso. E Ele vai te dar estratégias para você se santificar. É preciso. É preciso buscar a santidade. É um processo que através do Espírito Santo você consegue. Até aqui. Assim diz o Senhor.